Olá, queridos alunos. Vamos começar agora a parte 3 do vídeo sobre a emancipação das 13 colônias. Então, vamos tratar esse tema. Eu já havia feito dois vídeos, a respeito da introdução sobre as colônias, a colonização inglesa, na América anglo-saxã. E aí, agora, nós vamos tratar por que as 13 colônias, então, vão à independência em relação à Inglaterra. E aí, eu sempre tenho um certo receio de falar, geralmente nós como professores, quando lecionamos, para o fundamental, até para o médio, nós até diminuímos o conteúdo para que fique mais entendível e palatável aos alunos. Entretanto, ao fazer isso, perde-se, algumas conexões importantes para se compreender o processo da emancipação. Então, a gente aprende sempre nos livros que a emancipação ocorre principalmente devido à Guerra dos Sete Anos, um conflito que vai haver entre França e Inglaterra e que envolve as colônias. Mas eu acho muito importante retratar que esse caminho ele deve ser feito da seguinte forma. Entenda que quando as pessoas saem da América e saem da Europa e vão para a América, é notório que elas ainda sentem pertencer a esse reino inglês. Então, todo mundo que estava aqui na colônia tinha ainda o sentimento de pertencer à Inglaterra e sentia-se parte da Inglaterra, mesmo morando nas 13 colônias. Na visão deles, principalmente do pessoal do norte, tinha uma ideia que eles pertenciam, apesar de ter um mar cortando, eles ainda faziam parte do território inglês. E a colônia não tinha o sentimento ainda, as pessoas que moravam aqui não tinham o sentimento para emancipar, porque eles participavam da Inglaterra, sentiam-se ingleses. Então é importante notar que não é uma guerra que vai levar a essa emancipação, não é o aumento dos impostos também, mas é importante retratar que são abusos constantes acontecendo durante 100 anos, 50 anos, e esses abusos constantes da coroa inglesa é que levam a esse sentimento de não pertencer mais a um local. Uai, professor, mas como assim? Uai, a forma como a metrópole, Inglaterra, tratava assim as suas colônias. E os seus colonos, é, mesmo a Inglaterra tomando políticas, como base políticas liberais, a forma que ela tratava as suas colônias não era de uma forma liberal. Era uma forma mercantilista, com monopólio. E isso, então, fez com que seus colonos, ao longo do tempo, percebessem que eles não faziam mais parte da Inglaterra e eles eram apenas terra de uso inglês. E aí levando a esse conflito. Então, eu vou marcar aqui agora para vocês o caminho para essa mudança de sentimento. Esse é o vídeo 3. E os vídeos 4 e 5 trabalharemos a nova Constituição Americana após a emancipação. Então, você tem, primeiro, que é importante ressaltar, que os colonos ainda tinham um sentimento de pertencimento à Inglaterra. E aí, o que vai acontecer? Lá para o final do século XVII, e início do século XVIII, ocorreu diversos conflitos. Geralmente nos livros, principalmente do Leandro Carnal, História da América, retrata 12 grandes guerras entre Inglaterra, França e Espanha. Mas aqui vou me ater à guerra entre Inglaterra e França, principalmente pelo território. Essas grandes guerras que aconteceram, sempre a vitória pertencia à Inglaterra e aos nativos que lutavam em prol da Inglaterra. Então era a guerra dos nativos e colonos ingleses contra os nativos de aliança com os franceses e os franceses no território da América. Essas guerras não aconteciam no território europeu, e sim no território colonial. E aí, então, levando a esses conflitos. O que é mais notório desses conflitos? Ao término do conflito, o rei inglês e o rei francês sentavam-se para conversar e sempre para poder se chegar a um denominador comum, os territórios conquistados pelos colonos eram devolvidos à França, mesmo eles vencendo, e até aos índios franceses. E isso começou a irritar constantemente os colonos que lutavam, davam sua vida, parentes morriam, e ao final da guerra não recebiam nada em troca, nenhum espólio de guerra, não poderia ficar nem com o território conquistado. E aí percebi que os interesses
dos ingleses, né, da metrópole, sobrepunha os interesses dos colonos. E com o tempo, né, essas guerras acontecendo durante muito tempo, os colonos perceberam que não pertenciam mais à Inglaterra, que eram apenas uso inglês. E aí, as duas últimas grandes guerras, né, que é a Guerra dos Sete Anos, que durou 7 anos, e a Guerra Franco-Índia, a Guerra dos colonos contra os franceses e os índios franceses. Para quem gosta de assistir, né, a filmografia hollywoodiana, tem o Patriota, que vai mostrar essa guerra aí, Franco-Índia, dos 7 anos. Né? O protagonista, que é feito pelo Mel Gibson, ele lutou nessa guerra, né? E massacrou os franceses num forte lá, o Wilderness, né? Ele lembra do forte sempre. Mas essa guerra fica muito na memória de todo mundo, inclusive dos livros, né? E essa guerra, então, franco-índia e a dos 7 anos vão marcar de vez o fim. Por quê? Porque ao final dessas 12 grandes guerras, nessas grandes guerras aí, a franco-índia e 7 anos sendo as duas últimas, o Estado inglês e o Estado francês estão quebrados de vez. A Inglaterra tem a colônia para recorrer, para aumentar os impostos, para sugar tudo que ela tem, para tentar recuperar os danos da guerra. A França não tem essas colônias e por isso a França vai sofrer com uma revolução. Tá? A Revolução Francesa, em 1789. São consequências dessas grandes guerras. O Estado é quebrado devido ao uso constante de recursos para as guerras. Né? Então, a Inglaterra, voltando aos olhos às 13 colônias, ele decreta, então, uma porrada de leis. Né? Aqui nesse quadro eu coloco algumas leis para vocês sentirem, né, o tanto de opressão fiscal que vai vir sobre as colônias para poder se recuperar desse baque financeiro. Você tem a lei do açúcar, Sugar Act, lei do selo, Stamp Act, o Atos de Townshend, né, que são diversas leis colocadas, né, o monopólio inglês sobre todos os comércios que tinham no norte. O norte já tinha uma história de independência, né? Abre aspas, uma história de, tipo, já tinha o seu próprio autogoverno, como nós vimos nas últimas aulas, já tinha o seu comércio próprio, né? Entre intercoloniais, que toda colônia tinha o direito de fazer negócios com outras colônias que fossem da mesma metrópole. Né? Algumas pessoas não falam isso, mas é uma realidade. Lei do chá, né? Tia Act, esse aqui que vai dar um problema sério, que nós vamos ver. Né? E por último, né, as leis intoleráveis que vai vir como uma represária ao movimento colono contra esses atos, né, essas leis. E aí, o primeiro ato, né, gigantesco, vou até voltar aqui para vocês verem a imagem, vai ser uma manifestação que ocorre em Boston. Os colonos, né, foi um período de neve, pegam bolas de neve e tacam contra os soldados um forte britânico, e o forte britânico reage atirando contra a multidão. Foi chamado de Massacre de Boston, ou The Blood Massacre. Né? Morre 5 pessoas, e aí até outras imagens aqui, né, desse massacre e a reação colonial, né, contra essa aqui, imagens do próprio Estados Unidos, das pinturas americanas, beleza? E aí os colonos reagem, então, vestindo, né, de nativos, invadindo o carregamento de chá britânico e arremessando o carregamento ao mar. Foi chamado esse evento de The Boston Tea Party, a festa do chá de Boston, que vai levar os atos intoleráveis do governo inglês, como o fechamento do porto de Boston e uma represária maior sobre os colonos. Aí, nesse momento, então, né, essa imagem é muito interessante, mostrando, né, a arbitrariedade do governo inglês, né, e obrigando, né, os colonos a tomarem um chá sobre caríssimo e cheio de impostos, né, e pegando o monopólio. E isso leva também à independência, né, da colônia. E aí, o que vai acontecer então? Né? Isso aqui, não, nós vamos entrar nisso agora não. O que vai acontecer então? Vai acontecer então um conflito entre colonos. O norte, as colônias do norte são as primeiras a quererem independência. O governo inglês envia soldados, beleza? O centro também adere à causa emancipatória de independência. E aí forma-se o Exército Continental Americano, né, liderado por George Washington.
E o Sul demora a adequar, porque o Sul ainda tinha uma dependência à Inglaterra e não queria a emancipação. O Sul só entra bem depois, junto às colônias, fortalecendo os colônios, e os franceses também, como uma espécie de vingança, enviam tropas e dinheiro para auxiliar na guerra, assim como os espanhóis também, e nativos, conseguindo assim a emancipação das 13 colônias. Beleza? A guerra acontece, é formado o Congresso da Filadélfia, eles sentam, conversam, o Congresso da Filadélfia 1 e 2, e aí a guerra acontece e a vitória americana. O presente pela vitória, a França envia para os Estados Unidos a Estátua da Liberdade, né? Que é um presente francês. E aí, então, tem que se formar um novo país. Qual vai ser o sistema que nós vamos adotar, a bandeira, o que nós temos de política na época. E aqui nós iremos definir a independência dos Estados Unidos, a independência das 13 colônias, como uma revolução. Por quê? Porque após a Revolução, quem toma partido é o grupo burguês e mercantil da colônia e mais, as ideias absorvidas e colocadas no processo de independência vão ser as ideias liberais, que no período eram revolucionárias. Por isso, alguns autores chamam o de Revolução Americana de 1776-7. Beleza? Na próxima aula, nós iremos tratar, então, a organização do pensamento da independência. É até muito interessante, né? A Constituição Americana. Isso cai muito na prova do Enem, porque essa Constituição nos influencia, principalmente com o federalismo. Abração. Até a próxima.